Olá a todos, estamos de volta para a quarta temporada do nosso Conexão Carreira. E assim como nas temporadas anteriores, a gente está trazendo entrevistas, extremamente importantes para quem está aqui nos acompanhando e queira saber um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho. Hoje a gente vai estar falando da importância do autoconhecimento para você, profissional, que está aí no mercado de trabalho e está querendo, conhecer as novas tendências, saber um pouco mais daquilo que efetivamente tem sido discutido no mercado de trabalho. Vamos falar um pouquinho do autoconhecimento. Mas como eu sempre digo, eu não vou estar aqui sozinho. Eu estou aqui com uma profissional que é bem capacitada para poder estar conversando com a gente. Eu vou estar falando com Laila Campolina. Eu vou resumir um pouquinho, do ecossistema da Laila. Ela é psicóloga, ela é mentora, professora, palestrante. Laila, muito obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente aqui conversando um pouco no nosso Conexão Carreira. Eu que agradeço, Lucas. Espero que esse bate-papo sirva para a gente poder acrescentar um pouco mais no coração, na vida das pessoas. Laila, eu trouxe aqui, eu falei da questão do ecossistema logo na abertura, mas para quem está acompanhando a gente, e vai Uhum. acompanhar aqui nesse nosso bate-papo, quem é a Laila Campolino? Eu adoro essa pergunta, porque ela já começa a trazer vários conceitos como psicóloga. Eu, Laila, sou uma pessoa curiosa, que gosta de conhecer, gosta de enfrentar desafios e de ensinar as pessoas a irem além do limite delas. Essa é a minha essência, é o meu propósito. Agora eu estou psicóloga há mais de 21 anos, estou professora há quase 30 anos, professora particular, eh, palestrante, eu estou palestrante, mentora. Então, eu acho que esse início já traz esse sentido, a importância do que você saber separar o que é ser do que é ter e estar. Laila, já aqui na sua apresentação, você já está falando do ser e do ter, e falar do ser e do ter, a gente pode abrir aqui o caminho para falarmos um pouco sobre a questão do autoconhecimento, da importância hoje do autoconhecimento no mercado de trabalho. Eu sempre, falo, aqui nas conversas, a gente já está aqui no quarto ano, do Conexão, e os vários profissionais que já passaram aqui, eu sempre falo, da importância que obviamente existe com relação ao conhecimento técnico, quando a pessoa está ali estudando, está formando e depois também na sua pós, mas também existe outras questões que são tão importantes quanto esse conhecimento técnico. Então vamos falar um pouquinho desse autoconhecimento. O que que você pode trazer para a gente sobre a importância do autoconhecimento hoje para o profissional no mercado de trabalho? Eu gosto muito de fazer analogias, né, para poder facilitar. Como psicopedagoga, né, eu gosto de trazer didática, para poder ficar mais claro para as pessoas não esquecerem. Então, quando eu falo de autoconhecimento, eu faço analogia de antes, na época era mapa, agora GPS. Para você saber onde você quer chegar, você tem que primeiro saber onde você está. E essa é a ferramenta para o autoconhecimento. Aonde eu estou? Quem eu sou? O que o que eu pretendo ser como pessoa, para saber aonde que eu quero chegar. Se você não sabe onde você está, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então o ponto de partida para qualquer questão de saúde mental, saúde física, social, espiritual, é onde eu estou, quem eu sou, é o autoconhecimento. Então, Laila, pelo que você está colocando aqui, eu trago uma observação. A gente vê muito, as pessoas falando: "Ah, quais são seus planos, profissionais, o que que você pretende?", principalmente quando a gente está falando aqui de um centro universitário, onde a gente tem, vários graduandos. Então, muito se fala sobre os seus planos para assim que você formar, assim que você, colar grau. Só que é muito importante, justamente isso que você está colocando, do autoconhecimento, porque onde você quer chegar, mas aonde você está agora, não é verdade? Exato, Lucas. Quando eu trabalho a importância de você saber quem você é, volto para a analogia do carro. Se você conhece as suas técnicas, as suas habilidades para fazer curvas, a altura do seu corpo para poder apertar né, de dirigir, da direção, a sua distância para o volante.
Quanto mais você vai se conhecendo, melhor você vai se adaptando às mudanças e mais você vai entendendo aonde que você quer chegar. Então é muito importante você saber o que você quem é você, como você funciona, quais são seus limites emocionais, para você começar por aí para chegar onde você quer chegar. Porque se você faz planos, eu planejo fazer uma viagem de 2 horas de estrada, mas se eu não sou segura para ultrapassar um carro, para pegar uma estrada, para acelerar o que é suficiente, talvez eu corra um risco de um acidente para chegar nesse projeto, né, Uhum. para chegar nesse limite. Então, às vezes as pessoas pensam o que que elas querem, onde que elas querem chegar, o projeto de vida, mas elas não conseguem perceber o que elas têm que desenvolver, que distância que elas têm que estar, qual que é a altura do retrovisor, para elas conseguirem chegar aonde elas querem chegar. Sim, mas agora vamos quem está aqui nos acompanhando, fala assim: "Lucas, eu já entendi, né, eu Uhum. preciso realmente saber onde que eu estou para saber onde que eu vou chegar". Mas como é que eu faço isso? Como que eu busco esse autoconhecimento? Uma das ferramentas que eu dou, né, é um ponto de partida para você se perceber, que eu inclusive criei o método A4A, que está dentro do aplicativo que eu criei que chama Clipse. Aliás, é até bom, né, você trazer aqui pra gente que esse Um dos aplicativo, projetos né, quem está acompanhando aqui a gente, consegue ter acesso a esse consegue, ele aplicativo. tem a versão gratuita e premium, né. Como é que chama? Clipse, Hum, Clipsai, Cli com apps, SY no final, hum, né. Eh, eu gosto de fazer a dinâmica para a gente poder entender melhor. O que que você pode fazer com Clips além de prender folha? Ele foi criado para prender folha, o propósito dele é prender folhas, né. Mas esse a modernidade, a tecnologia vai acabando com os papéis, o que mais a gente pode fazer com o Clips, além do que ele realmente foi criado de projeto, né, uhum. de propósito, que foi prender folha. Se eu te pedir em 1 minuto, pelo menos 5 coisas que você pode fazer com Clips. É, aí você me pega aqui, né. Eu posso prender folha, eu posso usar, né, ali para poder, Tem tudo. eu tenho mania de pegar, por exemplo, o clipe e ficar aqui na unha, Aham. usando, deixa eu ver. Aí, como psicóloga, eu vou ajudando, eu não dou respostas, Hã. né, mas na cozinha, num armário de cozinha, você pode usar ele para alguma situação? Na Bom, cozinha, na cozinha. não tô conseguindo visualizar agora. Pensando na cozinha ser uma profissão. Aham. No banheiro, para uma limpeza no banheiro, você pode usar ele para alguma coisa? Às vezes pra, tirar sujeira de um canto, Veja, né. né. Se eu falar para você usar no escritório ou com o celular, que às vezes a pessoa usa. Usar para poder tirar ali bateria, né, aquele, Chip. né, o chip, Então, se a gente começar aqui, não vai parar, porque antes mesmo da pandemia, eu já tinha chegado, durante as aulas das mentorias e atendimentos, eu já tinha chegado a mais de 100 ideias, o que que você pode fazer com clips. E aí, a entrada dessa pergunta é: se um clips, que é um metal, que foi criado com o propósito de prender folhas, eu já usei até para marcar taças de cores diferentes para a pessoa, depois, na época da pandemia, não poder trocar os copos, uhum. né. Se um clips a gente consegue fazer mais do que 100 saídas, 100 ideias, por que que a gente não pode fazer isso pra gente? Porque às vezes você pensa num propósito que você quer chegar e fica só naquilo, e não tem a flexibilidade de achar outras saídas, de chegar em outros planos, aceitar esse recalcular as rotas às vezes, e ter mais certeza que, gente, ele foi criado para prender folha, mas eu quero ele para essa habilidade. Quanto mais você fica firme e traz ideias, flexibilidades, mais você consegue, eh, vamos falar assim, criar mais propósitos, mais planos, mais projetos de vida e aceitar quando ele precisar mudar. Sim. Agora você falou, né, do seu aplicativo, então a pessoa tendo acesso a esse aplicativo, ele consegue ter acesso a alguns instrumentos que facilitam essa busca do Isso. autoconhecimento? Lucas, igual eu falo, quando eu trago a minha essência, o meu objetivo é sempre poder multiplicar o que pode ajudar alguém. Uhum. Então, como terapeuta, a gente tem um limite de horas, um limite, né, às vezes o valor da sessão por mais tempo de conhecimento.
Então, nem todos têm acesso ao que eu gosto de ensinar. Eu sou filósofa também, eu gosto de escrever, eu gosto de ensinar. Então, o aplicativo ele é uma ferramenta que começou apenas como, e-books, né, e foi e agora ele está desenvolvendo para vídeos também, a gente está evoluindo aí com desenvolvedores para trazer mais novidades, mas ele é uma ferramenta de psicoeducação. Você começa com uma autoavaliação, e nele você vai se desenvolvendo em cada área da vida, que é o método Uhum. A4A. Você precisa ter um equilíbrio físico, mental, social e espiritual. Quando você trabalha esse conhecimento, aonde que eu estou no meu espiritual? Aonde que eu estou? O que que eu quero onde eu quero chegar no meu físico? Onde que eu quero chegar no meu social? Quanto mais você vai ampliando, vai trazendo novas ideias, novas maneiras de poder se desenvolver, melhor, mais saudável, de maneira mais flexível, você vai chegando aos objetivos e criando novos. A gente nunca mais para quando a gente começa a fazer qualquer trabalho de dentro para fora, é igual amor próprio. O amor próprio, ele não é de fora para dentro. Você não ama porque está esperando alguém te amar. Você mina, você transborda esse amor o tempo todo. E quanto mais você transborda, mais amor você tem para trazer. O conhecimento, quando você trabalha esse método, é justamente para esse objetivo, você trazer cada vez mais novas ideias, o clips, para todas as áreas da sua vida, físico, mental, social, espiritual, Que é o método automaticamente tá 4A, né? é o método A4A, autoconhecimento e autodesenvolvimento nas 4 áreas da sua vida. Sim, e aí o aplicativo ele vai estimulando justamente a pessoa buscar, desvendar, né, o que que você Isso. pretende, né, nesse aspecto físico, no aspecto profissional, então traz esses 4, né, esses E 4 eu pontos. trago a didática de professora, né, porque eu uso a ferramenta o Kanban, que é uma ferramenta simples, né, de usar, que é a fazer, fazendo e feito. Só que quando você usa o Kanban no aplicativo, você só pode colocar uma atividade que você quer se desenvolver para cada área diferente. Você não consegue colocar o objetivo de 2 do social. Você tem que trazer uma do físico, uma do mental, uma do social, uma do espiritual. Para quê? Para te trazer o hábito de sempre equilibrar a sua qualidade de vida. Não só para trabalho, não só para o físico, não só para o espiritual, você trazer esse equilíbrio. Quanto mais você traz esse equilíbrio para tudo, você presta mais atenção nas trajetórias, no retrovisor, na onde você vai chegar, como que está a sua estrutura, como que está seu carro está com combustível para chegar naquela trajetória, e aí você vai desenvolvendo cada vez mais integralmente, sistemicamente. Bem, gente, quem está acompanhando aí, então já tem essa dica, né? Eu vou até depois pedir para a gente colocar aqui embaixo direitinho o aplicativo, né? Para poder acessar, poder conhecer e desfrutar, né? Efetivamente aí do aplicativo. Só, Laila, que eu queria trazer um outro questionamento, que é o seguinte: a gente está falando muito aqui do autoconhecimento. E, às vezes a gente ouve também falar o seguinte: o autoconhecimento às vezes também gera um certo medo, né. Por que que gera um certo medo? Porque você se autoconhecendo, você começa a conhecer as suas limitações, você também começa, né, Lado ne ter né, acesso aí a certas fraquezas. E quando a gente fala principalmente sobre o mercado de trabalho, às vezes a pessoa fala assim: "Olha, se eu, nesse meu autoconhecimento, eu descubro que na verdade aquilo que eu estava planejando, né, aquilo que eu planejei profissionalmente não é exatamente aquilo que, o que eu que quero, né, aquilo que me preenche efetivamente. Como que eu mudo essa rota? Como é que eu faço, por exemplo, uma transição de carreira?" aí volta para o meu ecossistema, que é amplo, né. Um outro projeto que eu faço parte também, que eu sou sócia e mentora da parte da área social, é um aplicativo que chama Beach Trainer, Beach Plus, que você se desenvolve no físico, tem personal que faz aula online, e eu estou cuidando dessa parte da saúde mental. Uma ferramenta que eu trouxe lá, que eu sempre trabalhava no consultório, para e pensa. É o equilíbrio, é você entrar no seu hoje, agora, no seu eixo. E aí eu coloquei Beach Pause, eu estou até lá dentro também, outro convite também para conhecer o aplicativo Beach Pause. Você para e pensa aonde que você está. Respira. Quando você trabalha essa ferramenta, você se fortalece para poder olhar melhor as direções e aceitar melhor as mudanças. Porque o que faz a gente trazer a ansiedade é que a gente fica lá no futuro,
ou fica lembrando lá do passado onde errou e não consegue dar o próximo passo. A gente fica lá no museu, e se eu andar e tiver um lago lá na frente, se eu mudar esse projeto? Mas aí minha mãe já mudou e já não deu certo, então não vou poder voltar para trás. O bicho pausa faz né, a pausa, parar e pensar, é uma ferramenta que te traz uma confiança, né, para você chegar onde você precisa. Porque a gente, no autoconhecimento, você não é para você se limitar. Ah, eu descobri que eu sou assim, complexo Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim, né? É para você trazer o eu estou assim, eu me entendo assim, cada vez mais querer se desenvolver, para se você precisar mudar o trajeto, você ter a confiança de que pode não dar certo, mas a experiência de vida que você está tendo, a aula de vida que você vai ter, já é um aprendizado. Por isso que eu falo, a riqueza, ela tem vários sentidos, o físico, mental, social e espiritual. Porque se a pessoa pensa: "Ah não, mas eu vou perder tempo, eu vou perder dinheiro, pagando outra faculdade, fazendo uma outra coisa". Se você traz para a essência o que que é a vida, quem é você, qual é o seu ser, a sua essência, se você mudar e tiver uma separação, um casamento de anos e separou, você não sente isso como uma perda de tempo. Você sente isso como mais um amadurecimento para a minha vida, mais uma riqueza para a minha essência, mais um alimento para o meu ser. Entendi. Então deixa eu ver se eu compreendi aqui, Uhum. né, quando você fala, né, O né, para e de res parar, respirar, você está dizendo o seguinte, que então se o reconecta. autoconhecimento, né, a pessoa se reconecta e é a pessoa que realmente tem esse verdadeiro, né, autoconhecimento, essas possíveis frustrações que viriam, né, no caminho, caso eu mude a rota, ela acaba deixando de existir, porque o autoconhecimento já faz você conhecer a própria trajetória e as possibilidades de decepções, de mudar de rota, seria basicamente isso. Exato. E aí uma das ferramentas que a gente traz também é você alimentar suas virtudes. Quando a gente fala de soft skills, a gente fala de habilidades comportamentais. Ela soma, tá? Mas quando você coloca um sentido, por exemplo, eu trabalho muito a questão do respeito e assertividade. Se você traz isso de dentro para fora, né, o respeito e a assertividade, você usa em todas as áreas da sua vida e para a carreira, você desenvolve naturalmente bem um trabalho em equipe, um não conseguir às vezes aquele projeto naquele momento, mas você respeita quem conseguiu no seu lugar. Então, são virtudes que fazem parte da nossa essência. Às vezes a pessoa tem uma mentoria e fala: "Ah, você tem que desenvolver essa habilidade, você tem que mostrar que você tem essa habilidade". Tudo que vem de fora para dentro não vem de verdade. Você pode fazer virar seu se você começa a usar isso com uma frequência e sentir que isso é uma nova maneira que vai te fazer melhor, aí virou de dentro para fora. E aí Eu com consigo certeza é desenvolver uma natural. habilidade que até então Consegue, se você confia nela, acredita que ela vai te ajudar, ela já passa a ser sua também, né. A gente tem vários projetos que a gente trabalha, né, em empresas, eu desenvolvo POPs, né, procedimento operacional padrão. As pessoas acham que isso é só para vigilância sanitária, de clínica odontológica, que é um mercado que eu já tive também, que é só para cumprir regras. Quando você entende que é importante você trazer padrões para você e que isso faz sentido para você, é natural essa ferramenta acontecer, porque ela passa a ser torna uma sua atividade e sua, né. começa com um hábito, porque no começo você não tem o hábito de que você tem que ter uma luva para lavar e uma outra para limpar o consultório. Quando você começa a usar isso no dia a dia, você começa a entender por quê. Porque você vai pegar uma luva que você vai lavar instrumental que está contaminado de sangue e vai limpar um consultório com a mesma luva, você começa a entender porquê daquilo, e isso E aí vira seu, é a e sua aí vira habilidade, automático. né. E E vira uma virtude, uma essência, além de um soft skills. sim. Eu vou aproveitar um gancho, você falou sobre a questão do respeito e da assertividade, né, e eu queria voltar na assertividade, Ai, eu adoro né. essa pergunta. Porque a gente também fala muito sobre ser assertivo, né, no mercado de trabalho, da pessoa
atuar de uma maneira assertiva. Mas eu acho que o que que vem a ser assertividade efetivamente? Porque eu acho que tem muita gente por aí que confunde assertividade com, às vezes, ser até grosso, direto demais. O que que é ser assertivo? Esse é um tema de palestra de horas, então vamos tentar resumir. Primeira pergunta que eu faço também é: como que se escreve a palavra assertividade? Volta aquela psicóloga, professora, né, para poder facilitar a visão da pessoa, entender e sentir a palavra assertividade, que ela também tem que ser sentida junto com respeito, né. Como que escreve a palavra assertividade? 2 essas, né. Ah. Às vezes eu deixo mais tempo e causa uma dúvida. Quando eu pergunto assim: "O que que significa assertividade para você?", às vezes a pessoa fala assim: "Ah, é falar o que é certo". Aí eu tenho a dinâmica dos 3 cegos, depende, porque se você coloca um cego na cabeça do elefante, um na barriga do elefante e outra no no fundo do elefante, no traseiro do elefante, você vai ver o cego não vai ver, né, ele vai perceber uma tromba, uma mangueira, no caso. O que está no meio da barriga, ele vai sentir uma parede, uma almofadona. E o que está no traseiro, né, ele vai ver um chicote, um espanador. Uhum. Quem que está certo? Cada um tem ali, né, o seu ponto Do de vista. ponto de vista dos 3 cegos, né, os 3 estão certos. Então, é quando eu pergunto assim: "Ah, eu falei o que é certo", eu falei: "Mas dentro de qual ponto de vista?". Porque o que alimenta o nosso ponto de vista é a nossa percepção, é a forma que a gente foi criado, é a cultura que a gente vive, é o planeta, é o país que você vive, se é frio, se é calor, tudo isso interfere na sua interpretação, no seu certo. E quando eu falo assertividade, foi uma brincadeira que eu fiz que virou a minha referência, né, como professora, que eu falo assim: o S ele é escrito com 2 S's, porque são 2 seres diferentes, que pensam diferente, que enxergam de maneira diferente, que acreditam em coisas diferentes, mas que a gente tem que respeitar os 2 pontos de vista. Porque não existe um certo, existe um respeito para falar assim: "Você pensa assim e eu penso assim". Como que a gente faz para chegar em uma assertividade, em uma atividade em comum? Então a assertividade é o respeito desses 2 S's, porque quando eu trabalho terapia familiar, vem muito assim: "Ah, eu falei o que é certo, mandei ela fazer isso, tal". E eu falei que ela estava fazendo isso para me machucar. Quando você pensa, você está julgando a outra pessoa, já não tem respeito. Você está falando por ela, você também não se sente respeitado. O assertivo, quando você quer respeitar, você fala: "Olha, quando você fala assim, eu me sinto assim", né, você pode falar por Você se você coloca, né, você e não sabe se pelo outro. colocar, mas respeitando o E outro. volta para o autoconhecimento. Você só sabe falar o que você está sentindo se você aprende a se ouvir. Você fala assim: "Olha, eu me sinto assim quando você fala dessa maneira". Como que a gente pode fazer para chegar em uma atividade em comum, mesmo pensando diferente em algumas coisas? Esse é o sentido da assertividade. Se a gente traz esse respeito e essa assertividade para o mercado de trabalho, eu estou sendo muito convidada nesse projeto, inclusive, do BIT, para trazer os fatores psicossociais que a NR1 vai vir agora, que para mim já vinha há muitos anos, eu já trabalhava como psicóloga organizacional, esses temas. A gente diminui muito o sofrimento, a gente diminui muito o burnout, a depressão, quando a gente começa a perceber a importância do respeito, do pensar diferente, a inclusão fica natural. Entendeu? O respeito pelo outro fica natural, o trabalho em equipe passa a ser natural. Não tem como existir assédio moral se você tem a assertividade e o respeito dentro de você. Então, tudo que você melhora em você, você vai trabalhar bem em qualquer área, em qualquer eh, oportunidade de mercado de trabalho. Por isso que é tão importante você alimentar o seu ser pelo autoconhecimento, se conhecendo, tendo inteligência emocional, né, entendendo seus limites emocionais, parando, respirando, de vez em quando sempre fazendo dentro de um trajeto de casamento, de vida, de criação, de escola, a gente tem que de vez em quando, né, até quando você faz um trajeto de uma viagem, para um pouco, respira, bebe uma água,
Quanto que falta para esse trajeto? É importante essa pausa, esse centro de novo, você trazer voltar para o centro de novo e fazer daqui para frente, toda vez você tendo esses momentos, porque isso faz você perceber: "Eu estou trazendo a minha essência para isso que eu estou fazendo? Essa conversa que eu vou ter, vai agregar o quê? Vai ter respeito?". Então, um outro convite que eu deixo também é, além do aplicativo, o meu Instagram, eu adoro escrever, né, e eu Você sempre pode trago deixar aqui o Instagram, quem quiser acompanhar você. é Laila, com I, né, Laila, Laila Campolina, Laila Campolina. E lá eu sempre deixo tudo que eu trabalho em terapia, as ferramentas que eu trago nas palestras, eu deixo sempre em formato de texto, para poder ser eu falo assim: "Quem estuda o meu Instagram, quem pega o meu Instagram e começa a usar, é uma maneira de fazer terapia, é uma maneira igual o aplicativo também, né, para poder multiplicar as pessoas que eu posso ajudar, mesmo sem ter acesso direto comigo". Uhum, sim. Laila, então, falar de assertividade a gente poderia resumir aqui, eu como um leigo, né, dentro dessa área, é para além de você saber se colocar, se posicionar, é se posicionar com respeito com o próximo, né. Muitas vezes as pessoas confundem exatamente isso: "Ah, eu me coloquei, eu me posicionei", só que como que Você você se pode colocou? talvez Como que você, né, às vezes está agredindo a outra pessoa, você está ferindo a outra isso. pessoa, Na linha então, terapêutica antes de qualquer coisa, ter o respeito, né. Na linha terapêutica, o assertivo, ele está entre o passivo, que engole e não tem coragem de falar, e o agressivo que fala com, às vezes até de maneira irônica ou educada, mas ele está impondo a ideia dele de maneira agressiva. Então o assertivo, ele está aí, esse equilíbrio no meio. Sim. Laila, a gente poderia aqui seguir, né, Eu o também papo, adoro. mas a gente precisa finalizar, né. Com certeza poderão vir vários outros momentos como Vai esse ser um aqui para a gente prazer. poder conversar. Mas para a gente poder finalizar, eu acho que até por tudo que você colocou, como você colocou, explanou aqui pra gente, já deu para ver que você é uma grande entusiasta, né, da psicologia, que você transparece pra gente já uma realização naquilo que você faz. Mas eu sempre gosto de perguntar: você é realizado e tem planos, né, profissionais? Plano sempre. Projetos eu já participei de vários, desde CDL jovem, eu amo alimentar esse sempre me desafiar, adoro. Mas a psicologia eu falo que ela não é uma profissão para mim, ela não é "eu estou psicóloga", eu realmente sou psicóloga, porque eu vivo a psicologia para tudo. Esse desafio, até no meu projeto de vida, na minha trajetória, é sempre a psicologia. E o ensinar também, que é ser professora. Minha mãe é professora, eu aprendi pelos exemplos, meu pai é psicólogo, eu aprendi pelos exemplos. Então eu falo assim, o ensinar e o ajudar terapeuticamente faz parte da minha essência. E aí, por isso que eu sempre tenho vários projetos. O meu ecossistema realmente ele é amplo, porque eu curto, eu tenho tesão por tudo que eu faço, porque eu faço sempre com o objetivo de trazer mais ensinamentos e enriquecer a minha alma, a minha essência. Laila, novamente, muito obrigado por, né, trazer todo esse seu conhecimento, bater um papo aqui com a gente. Como eu disse, a gente poderia ficar, né, horas e horas conversando, né. Com certeza a gente vai ter outras possibilidades. Com E, certeza. pessoal, como eu sempre faço, agradeço a atenção de vocês por estar acompanhando aqui os nossos programas e continue, né, seguindo as redes sociais da nossa instituição, porque outras entrevistas do Conexão Carreira tão bacanas quanto essa ainda está por vir. Muito obrigado e até a próxima.